Sulle è forte Juve! Dai, tagliamo su. Olá, lindos e lindas! Sejam bem-vindos ao muitíssimo, excelentíssimo e especial Tio Juvecast. Por quê? Porque hoje é dia 1º de novembro de 2019. O que essa data significa para você, torcedor da Juventus? Nada! Se não significa nada, você está errado. Ou você apenas não está informado. Hoje, a Juventus Futebol Clube, vulgo maior da Itália, vulgo maior do mundo, porque tem 13 Copa Itália e é isso que significa a grandeza no futebol mundial, né? Porra de Champions. Está completando 122 anos. São 122 anos de história, de raiva, de sucesso, de escândalos, de pessoas chorando por causa da Juventus. E hoje você vai ficar sabendo das coisas mais badaladas e mais absurdas que aconteceram nessa história da Juventus. Mentira. Só vou comentar aqui os títulos, as coisas que a Juventus foi eleita e 2 pontos que eu acho que são os mais importantes da era da Juventus. Que são a era, não sei se eu vou pronunciar certo, Lippi, que foi um treinador da Juventus, Marcelo Lippi. Ele foi provavelmente um dos maiores e mais vitoriosos técnicos da história da Juventus. Eu acho que ele é maior que o Allegri porque, se eu não me engano, ele ganhou a Champions pela Juventus. Mas a gente vai ver isso ao longo do podcast. E também iremos ver a questão da adulteração de resultados, que até hoje faz com que a Juventus seja perseguida que eu digo assim, que qualquer erro a favor da Juventus já faz lembrar que a Juventus está comprando juiz, sendo que não é verdade. Eu acredito que a Juventus não faça mais isso. Mas eu não escondo o que fez, eu não nego o que fez, eu não tenho vergonha de falar que a gente foi pra Série B porque adulterou o resultado. A gente fez coisas erradas, a gente pagou pelo que fez e hoje a gente ganha. Se o juiz é a favor, é por causa que ele quer puxar o saco da Juventus, não porque a Juventus paga ele pra poder ele adulterar os resultados. Então, se você fala, a Juventus compra os juízes pra ser campeão, você é um viado. Porque são 8 títulos seguidos dessa merda, dessa liga italiana, e você vem me falar que é culpa de juiz. O Napoli, em 2016, 2017, entregou o bagulho de bandeja pra Juventus, perdendo as últimas rodadas por bosta nenhuma. Inclusive, ganhou da Juventus em casa, na nossa casa, mas mesmo assim entregou o título pra gente. A Inter tá entregando essa bosta também pra gente, porque quando era pra ganhar da gente, perdeu em casa. Então, assim, a gente ganha, né, nem pelo mérito nosso. Acho que desses 8, uns 4 foi mérito nosso. O resto foi tudo entregue na nossa mão. Então, assim, você fica falando, a Juventus ganha rouba. Seu cu. Seu cu e seu cu. Que uma coisa que a Juventus não precisa hoje é de ajuda de juiz. Porque tem a porra de um time lá que dá pra jogar. Só não joga direito porque o Sarri é burro. Então, por favor. Vamos começar aqui com as coisas que a Juventus foi eleita. A Juventus foi eleita pela IFFS, que é... eu não vou falar o que é, porque eu tô com muita preguiça de ver, como o maior clube italiano do século XX, o segundo na Europa entre 1901 e 2000. Ou seja, você que fica falando do Milan, você que fica falando de porra de Champions, pesquisa, seu arrombado. Porque a Juventus que mandava na porra da Itália no século XX e não precisava de Champions pra essa porra. E o Milan não ganhou porra nenhuma de Champions no século XX. Caralho. Porra de maior da Itália, coisa nenhuma. Seu vacilão, seu Enzo do caralho, que vive de Champions League, vai tomar no meio do seu cu. Então, fique esperto, que um dia eu vou aparecer na sua casa e vou arrancar sua cabeça. E também foi eleita pela FIFA como o 7º maior clube do mundo no século XX. E o maior clube da Itália. Volto a ressaltar. Champions League não define grandeza. Ela ajuda o clube a ser grande, mas não define a grandeza dele. Globo, a gente se vê por aqui.
E também a Juventus ajudou a fundar o extinto grupo G14, um grupo que representava os 18 principais clubes da Europa. Engraçado, o nome do negócio era G14 e tinha 18 clubes. É tipo o James White, que é preto. Você entendeu a controvérsia? Não? Então, você é burro. Então vamos começar aqui. Tem muita coisa na história da Juventus. Muita coisa. Só que eu não vou falar tudo. Por quê? Porque que isso aqui vai ficar um episódio de 2 horas de duração. 2, porque não importa as pessoas saberem qual foi o primeiro estágio da Juventus, quando que contratou tal jogador. Algumas coisas que eu vou mencionar aqui antes de entrar nos 2 pontos que eu quero começar. São os títulos da Juventus, que são... É que a colinha aqui tá um pouco atrasada. São 2 Champions League, 3 Liga Europa, 1 Recopa Europeia, 2 Supercopa da UEFA e uma Copa em Torto da UEFA, de 99. E no cenário nacional são 35 italianos, tirando os 2 por adulteração de resultados, que foram o de 2004, 2005 e 2005, 2006, se eu não me engano. São 13 Copa Itálias, o que define como a Juventus é o maior clube do mundo. O maior clube do mundo. Desculpa aqui, me mandaram mensagem aqui. É difícil esse trabalho. O maior clube do mundo, com 13 Copa Itália. São 8 Supercopa da Itália, porque a Juventus não liga muito pra Supercopa. E uma Série B. Que é o título mais importante desse clube. Ok? Então vamos lá. Um ponto muito legalzinho da gente comentar é que em 1923 foi quando a Juventus mudou de patamar. Tinha conseguido o primeiro título italiano em 1905. Porém, não era aquela potência. Não era aquele time que você falava, caralho, eu vou torcer pra esse time. Porra. Não. Foi a partir de 1923 quando Edoardo Agnelli, cabeça da família Agnelli, que hoje conhecemos, daquele lindo do Agnelli, que eu esqueci o primeiro nome dele, perdão, comprou Juventus, ele que é dono da Fiat e de tudo que a Fiat tem de associado, que eu acho que é a Jeep, a Ferrari e não sei mais o que. Ele comprou a Juventus e aí foi que mudou o cenário da Juventus. Em pouco mais de 3 anos depois que ele assumiu a frente da Juventus e injetou dinheiro, a Juventus ganhou mais um título e meteu uma sequência de 5 títulos seguidos. Então, já começou aquela dominância no cenário nacional que a gente está acostumado a ver hoje da Juventus. E um fato curioso é que a Juventus não começou com o tradicional preto e branco no seu uniforme. Era rosa e preto. Então, assim, até hoje, a Adidas, ou a Topper, ou a Nike, qualquer empresa que assuma o material esportivo da Juventus, eles fazem referência a esse uniforme de 1897, que foi o começo, colocando algum rosa. Hoje, no uniforme de hoje tem aquela listra que divide, né, o preto e o branco, o rosa no meio. E também tem vários uniformes, tipo 2, 3, que são rosas completo, ou tem alguma coisa em rosa. Então, assim, tem fundamento pra ter o rosa no uniforme da Juventus. Não é algo que fala, caralho, por que coloca rosa no time que é preto? É uma referência aos primórdios do time. E uma coisa que a Juventus preza muito é a sua própria história. Ela é muito disso, de dar valor à sua história. Você não vê a Juventus valorizando só os jogadores atuais. Você vê a Juventus valorizando todos os ídolos. Claro, se o ídolo não fez bosta hoje em dia, como por exemplo Platini, que é um grande ídolo da Juventus, mas é uma bosta de pessoa, então não tem por que falar dele.
Então vamos começar aqui com o ponto que eu quero iniciar com relação à história da Juventus, que é a Lupi Era. Lupi é o nome do cachorro do meu pai, então eu fico bem incomodado quando eu falo esse nome. Marcelo Lippi, assume como treinador da Juventus em 94, 95. E tipo assim, mano, foi um sucesso. Pra você ter uma ideia, a Juventus não ganhava o italiano há 10 anos. Então ele chegou e já era. Ele meteu tipo Thanos, eu sou inevitável, e ganhou a porra toda. Então assim, e olha o time que tava... não, pra você ter uma ideia, olha o time que o Lippi, Baggio, o Conte, sabe o Conte que treinou a gente, que tá treinando a Inter? Tava lá. Sabe o Deschamps, campeão da Copa do Mundo com a treinador da França? Tava lá também. E o nosso gostoso do Del Piero. Então assim, mano, olha o time dos caras. Era sangue no zóio. Era tipo pescoço pra baixo a canela. Eu só imagino o Conte dando voadora nos caras. Então, mano, olha o time. Então, e tipo, o Del Piero era muito jovem. Tipo, ele tava no início de carreira. Então ele louco, cheirado de cocaína. E que resultou esse time maravilhoso da Juventus? O que resultou? O tão sonhado título da Champions League de 95 e 96, vencendo o Ajax nos pênaltis depois de um empate de 1-1. E, mano, se for pegar a Juventus, se eu não me engano, ela meteu três finais seguidas. 94, 95, aí perdeu. Aí 95, 96 ganhou. 97, 96, 97 perdeu. Se eu não me engano, foram 3. Se não foram 3, foram 2. Porque no ano seguinte perdeu pro Borussia, né? Então, assim, mano, a Lippi Era é tipo assim, é um outro patamar da Juventus. O que o Real Madrid fez atualmente de dominar a Europa, a Juventus fez na Lippi Era, só que ao contrário, perder nas finais ao invés de ganhar. Isso é muito triste de falar. Até perdi o rumo aqui, porque não é muito legal falar isso. Mas, depois dessa linda vitória nos pênaltis contra o Ajax, o time ganhou caralho, a Juventus. E o que trouxe Zidane, que eu já esqueci de que time que ele veio, mas não importa. Trouxe Zidane, o Inzaghi e o Davids. Cara, olha o trio que chegou na Juventus. Então, por isso que a gente ganhou a Série A, a Supercopa Europeia, a Copa Internacional de 96. A gente meteu a tríplice coroa no ano de 96 e 97. E 2 finais seguidas de Champions League, perdendo uma pro Borussia e outra pro Real Madrid. Então foram 3 finais seguidas, ganhando uma e perdendo 2. Então assim, eu não entendo por que a Juventus gosta de chegar na final e perder a final. São 7 finais de Champions perdidas e 2 ganhas. Então assim, se a gente tivesse pelo menos um aproveitamento melhor, a gente poderia estar com 5 Champions. 6 Champions. Eu choro toda vez que eu lembro disso. E aí, no início do milênio, foi quando a Juventus moldou o que a gente... Sempre quando a gente lembra da Juventus, que jogadores que vêm na nossa cabeça? Me responde vocês aí que tá escutando. Sim, Buffon, Del Piero e Nedved. São jogadores que, mano, caralho, é a Juventus. Você olha pra esses caras, você vê a Juventus. Tanto que o Nedved é vice-presidente da Juventus, o Buffon vai ser alguma coisa da Juventus futuramente. E o Del Piero sempre está associado à Juventus, embora ele não queira nenhum cargo na diretoria. E foi quando o Lippi tinha saído numa temporada anterior, porque perdeu. Foi pra Inter, depois de ter perdido a Champions, cansou, né? Mas voltou. E quando voltou, trouxe o Buffon, o Trezeguet e o Nedved. Tipo assim, deu um puta up no ataque e na defesa da Juventus. Porque o Nedved tava estourando na Lazio, o Trezeguet era um puta atacante. Então, assim, um trio de ataque com um quarteto, né? Porque você pega Nedved e Trezeguet, dupla de ataque. Del Piero e Trezeguet, dupla de ataque. E Nedved e Zidane fazendo a ligação para esses dois,
Puta que pariu. Ainda você tinha um jovem goleiro italiano em ascensão, chamado Gianluigi Buffon, no seu gol. Porra, não tinha como dar ruim. Mas deu, porque a gente não ganhou porra nenhuma, a não ser na Itália. E nem na Itália, porque no começo do milênio, eu acho que foi o Milan e a Inter que tava melhor. E em 2002, 2003, com esse time maravilhoso, fomos pra final. E adivinha? Final da Champions. E adivinha? Perdemos de novo. E o melhor, foi pra porcaria do Milan. Eu odeio essa final, ainda bem que eu não assisti a Juventus nessa época. Porque se eu tivesse assistido, eu ia ficar muito triste. Eu ia tentar suicídio, provavelmente, porque não dá. E aí, o Lipe... Vamos chorar aqui. Decidiu treinar a Itália e largou a gente com uma Champions, acho que 7 campeonatos italianos, 3 Copa Itália e uma Recopa, uma Supercopa Europeia. Então, assim, em cenário de títulos, provavelmente não foi o mais vitorioso, porque o Allegri ganhou 5... O Allegri deve ter batido a mesma quantidade, mas a importância, a do Lipe é maior. Porque ele ganhou Champions, ele ganhou Supercopa da Europa. Então, assim, ele não deixou a Juventus no cenário nacional. Ele trouxe a Juventus para o cenário mundial, coisa que o Allegri não conseguiu. Foi para 2 finais, mas não ganhou. E isso pesa muito se a gente for querer colocar quem foi o maior treinador da história da Juventus. O que provavelmente é o Lipe. Acho que não tem como discutir isso. Eu acho que o Allegri, tem como colocar assim, o Allegri foi o cara que definiu um sistema na Juventus. Porque a Juventus não era um time foda na defesa. O Allegri chegou e falou, mano, ninguém vai passar dessa defesa aqui. Meteu três zagueiros, sem laterais, jogando um bagulho que ninguém conseguia entrar na defesa da Juventus. Se eu não me engano, teve um ano que a Juventus ficou metade do campeonato sem tomar gol, mano. Acho que tomou 3 gols em 15 rodadas. Mano, é muita pouca coisa. Muita pouca coisa. E agora, vamos para aquele escândalo que todo mundo gosta de usar para desmerecer a Juventus. Então, a Juventus tinha ganhado o italiano em 2004, 2005, 2006. Porém, entretanto, aconteceu o escândalo de manipulação de resultados no italiano. Deixa eu só aqui pegar minha colinha, porque muita gente gosta de falar da Juventus, porém, a Juventus não foi o único time que se envolveu nisso. A Juventus foi o time que mais sofreu com isso, né? Porque a punição da Juventus, a Juventus foi rebaixada da Série B com exclusão de 30 pontos, posteriormente diminuindo para menos 17 e menos 9 pontos na classificação. Ou seja, a Juventus já começou o campeonato negativo. Ainda foi mudado em 50 mil libras e a cassação dos 2 títulos, de 2004, 2005 e 2005 e 2006, passados para Internazionale. Então, assim, a Juventus foi o que mais sofreu com isso, porque ela perdeu os 2 títulos, justamente, tinha que perder, não estou dizendo que não deveria. Perdeu os 2 títulos, sofreu a punição que não todos, mas todos perderam pontos, mas os 30 pontos foram maior para a Juventus. E ela foi rebaixada. Nenhum outro time tinha sido rebaixado. Todos começaram negativos e se safaram dentro do campeonato, conseguiram fazer uma campanha de evitar a Série B. Então, tipo assim, a punição foi pior para a Juventus, porque a Juventus caiu. Então, e poderia ter caído para a Série C, se não tivesse um bom time na época, né? Começou com 17 pontos negativos. Então, mano, é muita coisa mesmo. Muita coisa. E os outros times que estavam envolvidos nesse escândalo é o Milan, a Fiorentina e a Lazio. Então, tipo assim, são 4 grandes times da Itália. O Milan com um puta cenário.
com um puta cenário mundial. Porra, o Milan tinha acabado de ganhar a Champions. Ganhou em 2003, 2004. E em 2004, 2005 você toma um escândalo desse, porra. É de chocar. Então, assim, muita gente gosta de falar da Juventus com relação a isso, mas esquece que teve outros clubes envolvidos e sempre pesam na Juventus e não pesam nos outros. Hoje eu não vejo ninguém falando, o Milan, né? O Milan pegou lá o negócio. E, porra, mano, o Milan tinha um dos maiores corruptos da história da política italiana, que é o Silvio Berlusconi, como dono do clube. Então, mano, imagina o que o Milan fez. Que a gente nunca vai descobrir porque ele não vai contar. Então, assim, mano, eu acho muito errado a gente julgar só a Juventus e esquecer dos outros times. Eu acho que todos são culpados e todos têm que ser... todos têm que ser... atacados por isso. Então, assim, foram presos e punidos diversos dirigentes, diversos árbitros, né? Que, assim, as punições aos árbitros foram bem leves. Aqui um ficou 4 anos sem apitar e outro ficou 5 meses. Acho que muito pouco. Acho que eles deveriam ser banidos do futebol, assim como os dirigentes dos clubes que foram envolvidos. Eles só foram suspensos ou presos por... Nem foram presos, aliás. Então, assim... A punição ao clube foi maior por ser o clube, mas para as pessoas envolvidas foram muito poucas. E... O que de fato era? Esses 4 clubes envolvidos, Milan, Juventus, Fiorentina e Lazio, os dirigentes desses clubes, eles conversavam com os juízes, esses 2 específicos, para nos jogos desses times, esses times serem favorecidos. Como, por exemplo, Juventus e Inter. Tem um pênalti a favor da Inter, mas é um pênalti discutível ou tanto faz. Não vai marcar, porque vai desfavorecer a Juventus. Num lance que é apenas falta, ou nem falta foi, dá a falta para a Juventus ou dá o pênalti. Impedir um gol que não aconteceu, ou validar um gol que estava impedido. Então essas coisas ajudaram a Juventus a ganhar 2 títulos. Eu acho que é por isso que a pena para a Juventus foi maior, porque eu acho que a compra dos juízes por parte da Juventus foi maior do que os outros times, porque os outros times provavelmente só estavam pagando para ficarem acima na tabela. Então, tipo, os outros times quiserem ficar só acima na tabela. Tipo, do meio pra cima, pra evitar rebaixamento. Eu não vejo por que eles precisavam fazer isso, porque o time dos caras já era bom, mano. Não tem porquê. E a Juventus não. A Juventus, mano, eu quero ser campeão. Me dá a porra do título. Eu não quero só ficar em cima. Eu quero estar no topo. Então, acho que isso resultou numa punição maior pra Juventus. Por conta disso. Acho que a Juventus era a líder desse complô. E eu não escondo isso. Aconteceu. Eu não tenho vergonha de falar. Porque, mano, isso é um bagulho muito errado. E muito filha da puta por parte da Juventus. E a Juventus ainda hoje comemora 2 títulos italianos como se fossem deles. Se você for pegar todas as comemorações da Juventus, ao invés de estar 35, tá 37. Às vezes eu sou meio emocionado e comemoro o título que a Juventus fala. Mas não são 37 italianos que a Juventus tem, são 35. Esses 2 italianos de 2004, 2005 e 2005, 2006 não são da Juventus. A Juventus não mereceu ganhar eles. A Juventus não é detentora desses 2 títulos. São 35 italianos, não 37. Esse ano não vai ser 38 se a gente ganhar, vai ser 36. Então... todos vocês que são torcedores da Juventus têm que entender que esses 2 títulos não são para ser comemorados. Não temos que comemorar 2 títulos roubados, 2 títulos sujos, numa história tão grande que não precisava disso. Não precisava. E são 2 títulos pequenos comparado ao que a Juve já ganhou. Não vai fazer diferença. A Inter e o Milan são 21 vezes campeão do italiano. E a gente é 35 sem os 2 títulos. Então, tipo, a diferença continua sendo muito grande. A gente nem precisa desses 2 títulos para poder
ter vantagem sobre os nossos rivais. Não precisa. Então, você quando for comemorar um título da Juventus, você quando for falar pra alguém da quantidade de títulos que a Juventus tem, diga 35, não 37. Porque você vai estar dizendo que a Juventus fez foi certo e que concorda com o que a Juventus fez. E nunca ganhar de uma forma suja é o certo. Aqui é o tio Juve sendo consciente. E por consequência da queda, foi o que a gente percebeu quem era ídolo e quem não era. Ídolo no que eu falo no sentido de abraçar o time, não abandonar o time. E aquela linda frase que o Buffon disse para a irmã dele quando a Juventus caiu: é agora que a minha velha senhora precisa mais do que nunca de mim. Então a gente viu quem era o que era amor ao clube e o que era amor ao dinheiro, a fama. Que resultou na saída do Ibra, do Cannavaro e do Patrick Vieira. São 3 jogadores fundamentais para a Juventus e eles saíram do time. O Ibra foi para Inter, o Cannavaro foi para o Real Madrid e o Vieira eu não lembro para onde ele foi. Posteriormente o Cannavaro voltou para a Juventus, acho que em 2008 ele chegou a voltar. E a gente não sentiu tanta falta desses jogadores, porque permaneceu Del Piero, permaneceu Trezeguet, permaneceu Nedved, permaneceu Buffon, permaneceu Davids. Então assim, jogadores fundamentais para o acesso à Série A, campeã, mesmo tendo começado o campeonato negativo, a gente foi campeão da Série B e voltou, e já em 2008, 2 anos depois só, a gente já estava na Champions League. Pra você ver a força que a Juventus tinha na época e o quão idiota é essa adulteração de resultados para a história da Juventus, porque aquele time daquela década não precisava disso. Então só foi um atraso, porque aquele ano a gente poderia ter ido pra Champions, ganhado a Champions, chegado na final da Champions, ganhado qualquer outra coisa, mas não, a gente parou no tempo e ganhou a Série B. O que eu acho que E aliás, um detalhe, era o Claudio Ranieri, técnico da Juventus nessa época, assim que subiu pra Série A. E aí, a partir de 2011, 2012 foi quando a Juventus assumiu de novo o cenário italiano pra si. Falou que a Itália é dela e ninguém tira. Foi quando chegou o Conte. Tem um amor por esse homem gigantesco. E a partir de 2011, 2012, a Juventus voltou a ganhar, a ser vitoriosa, como era o costume da equipe. E aí a gente tá desde 2011 e 2012 ganhando o italiano, sendo que na própria temporada de 2011 e 2012 ganhamos o campeonato italiano de forma invicta. E são 8 títulos seguidos do campeonato italiano. Merecendo ou não, não importa se foi mérito da Juventus ou desmérito dos outros clubes italianos, não importa. Importa que esse é o maior recorde das 5 grandes ligas da Europa, a maior sequência de títulos de um único time dentro do seu país. E isso tem que ser muito respeitado, não importa se o campeonato é forte ou não. Isso não importa. E, para encerrar, vamos a uns pequenos dados históricos para esse clube. Vamos começar com os maiores artilheiros. Eu vou falar os 5 primeiros. Alessandro Del Piero, ele jogou de 93 a 2012 no clube e fez 290 gols. Depois vem Gianpiero Bonoperti, que jogou de 46 a 61 e fez 188 gols. O terceiro é Roberto Bettega, que jogou de 70 a 83 e fez 179 gols. Em quarto está Osmar Sivori, que jogou de 57 a 65 com 174 gols. Em quinto está Davi
David, ou Davi, não sei, Trezeguet, que jogou de 2000 a 2010 e fez 171 gols. Essas estatísticas foram atualizadas em 2 de abril desse ano. E provavelmente ninguém do clube atual vai chegar entre os 5 primeiros. Aí fala, Cristiano Ronaldo vai ser melhor que o Del Piero. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ele não vai conseguir bater 290 gols na Juventus. Acho que ele chega... O 10º tem 110. Provavelmente ele chega nisso. 100 gols, 105. Mas 290 ele não chega. Você tem, ó, o Del Piero fez isso em 20 anos. Eu sei que a comparação não vale, porque o Cristiano Ronaldo tem uma frequência de gols maiores, mas o Cristiano Ronaldo teria que ter mais pelo menos uns 6 anos na Juventus para bater 290 gols. E 6 anos de carreira ele não tem, acho que ele só tem mais 3. Então pode ser que ele chegue a 110. As maiores partidas jogadas pela Juventus. Alessandro Del Piero, com 705. Nesse período, 93-2012. Em segundo, Gianluigi Buffon. São 659 jogos de 2001 a 2018 e 2019 presente. Provavelmente o Buffon não irá quebrar esse recorde. Por quê? Porque ele é banco, então não conta a partida do banco. E porque, mesmo que ele renove por mais um ano, ele não vai ser titular. Então ele vai jogar no máximo, nesses 2 anos, mais 20 partidas. Estou pegando aqui Copa Itália e partida já decidida do italiano. Então ele provavelmente vai chegar a 670. Ele não vai quebrar o recorde do Del Piero. Se ele não tivesse saído da Juventus, ele provavelmente quebraria. Porque ele continuaria como capitão titular. Caetano Sierra, de 74 a 88, 554 partidas. Giuseppe Furino, de 65 a 66, a 69 e 84, 534 partidas. E, em quinto, Giorgio Chiellini, de 2005, presente, 507 partidas. Provavelmente, o Chiellini vai assumir o 4º ou 3º lugar. Ele tem 50 partidas para chegar, 30 para chegar no 4º e 50 para chegar no 3º. Eu acho que ele consegue na temporada que vem, porque essa ele perdeu metade da temporada por causa da lesão. Aí ele vai pegar mais ou menos umas 20 partidas até o final do ano. Então acho que temporada que vem ele ainda joga. Ele provavelmente vai quebrar o recorde do Furino. E quem sabe do Sierra. E aí o top 3 ficaria Buffon, ficaria Chiellini, Buffon e Del Piero. O que seria maravilhoso. Também não acredito que, além desses 2 jogadores, nenhum outro jogador do atual elenco vá aparecer nessa configuração aqui de partidas. Talvez o Bonucci, porque o Bonucci já está há muito tempo na Juventus, ele passou muito tempo, então provavelmente ele possa aparecer. O que mais podemos tecer aqui? Eu acho que é isso. Eu não quis contar toda a história da Juventus. Eu não quis me aprofundar nisso, porque é a Andrea Agnelli, lembrei. Assim, eu não quis me aprofundar nisso, porque já tem meia hora de podcast, ia ficar muito maior se eu fosse pegar tudo que a Juventus fez. Então, acho que esses 2 pontos são importantes, que foi a época que a Juventus dominou, entre aspas, o cenário europeu, porque foi para a final 3 vezes seguida, ganhou uma, mas perdeu 2, mas estava dominando com a era Lippi, ganhou muitos títulos nessa era. O escândalo, que muita gente não conhece, muita gente ainda não entende o que aconteceu, e a volta ao topo, né, que é a partir de 2011, 2012, que a Juventus vem nessa sequência absurda de títulos, finais de Champions e em busca do tão sonhado título. Hoje não tem recados do tio Juve, porque eu decidi fazer o podcast em cima da hora, mas eu tenho um recadinho aqui meu. Eu estou intimando você a seguir o perfil Rames Depré.
underline, que é o melhor perfil de jogador que ele tem de todos os deprês. Falo com tranquilidade. Ele só perde pro Paulo de Bola Brasil. E ele tá quase chegando a 1K, a 1.000 seguidores. Então vamos lá, vamos seguir ele. Vamos dar essa força, vamos fazer ele chegar antes do final do ano. Eu vou divulgar o meu perfil mais tarde. Então vocês, seus filhos do Platini, sigam ele, porque senão seu time nunca mais vai ganhar Champions. E você que é torcedor da Juventus, tem que seguir, porque a gente não pode ficar sem ganhar Champions. Então é isso. Um beijo. Se eu pudesse... Eu não vou falar isso hoje, porque eu vou divulgar esse perfil, esse podcast pra minha família, então não posso falar o que eu falo sempre. Mas um beijo no pescoço de vocês, na boca, nos dentes, aonde vocês gostam de receber beijo. E até o próximo Tio Juvicast. Sulle